Pessoal, temos aí a honra de receber hoje aqui os nossos representantes da Apex Brasil. Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento. Então, a gente estava conversando antes ali, algumas pessoas não sabiam o que é Apex, de qual país, né? A gente está no Paraguai, a Apex é do Brasil, é do Paraguai. Então, deixando bem claro, Apex, Governo Federal Brasileiro. Aqui no Paraguai a gente tem a RedX. A RedX a gente tem já talks gravados com a RedX, com os representantes da RedX no Brasil. E hoje, no Paraguai, temos aí a satisfação de conhecer um pouco mais, deixar aqui registrado para os nossos associados e interessados em conhecer um pouco mais do trabalho da Apex. A Apex, na Expo aqui Paraguai, ela está com um grande stand, fez um edital, convidando empresários brasileiros a se expor aqui no Paraguai. Eu achei um trabalho bem legal, estava conversando, e é um trabalho constante e é uma das atividades da Apex, apoiar os empresários nesse trabalho de internacionalização. Eu achei bem legal e o pessoal estava falando que o padrão ainda é mais legal, que não ficou tão legal o stand por causa da questão de tempo. Então, eu acho que vale a pena a gente conhecer mais, entender mais de uma oportunidade que o nosso governo brasileiro oferece para os nossos empresários, esse incentivo à internacionalização, à exportação e à captação de investimentos para o Brasil. Então, obrigado, Camila Monteiro, e Fábio Nascimento aí por participar e nos dar mais esclarecimentos de quais são as atividades principais da Apex. Camila, gostaria de pegar aí o teu depoimento a respeito das atividades desenvolvidas por vocês nessa questão principal de internacionalização, mas o que você achar interessante para falar sobre a Apex. Obrigada pelo convite. Bom dia, pessoal. A gente estava aqui conversando justamente sobre isso. Esse aqui é o meu amigo Fábio Nascimento, meu nome é Camila Monteiro. Eu sou da Gerência de Competitividade, lá da Apex Brasil. E a gente estava conversando sobre isso, que às vezes a Apex Brasil tem esse nome, Agência de Promoções de Exportações e Investimentos do Brasil. Mas nem sempre o que a gente faz fica muito concreto, fica algo muito abstrato, O que é realmente a Apex? O que é que vocês fazem? E aí a gente tem várias ações concretas que visam... A gente tem várias frentes, e a gente está sempre visando a qualificação das empresas para a exportação, para começar a exportar. A gente visa a expansão das empresas nas exportações. Às vezes a empresa quer abrir uma operação fora e a gente dá um apoio. A gente tem aí 12 escritórios pelo mundo da Apex Brasil, são 6 no Brasil e 12 em mercados estratégicos pelo mundo. E aí a gente ajuda as empresas a fazer essa internacionalização. A gente trabalha a imagem dos produtos do Brasil no mundo. Então, a gente tem várias frentes, sempre visando ao desenvolvimento do Brasil através das exportações das empresas brasileiras. Então, por exemplo, aqui para o Paraguai, a gente trouxe 29 empresas brasileiras. As empresas são todas expositoras aqui, vão participar das rodadas de negócio. Algumas empresas nunca exportaram, então estão tentando aí sua primeira exportação e a gente está apoiando elas nisso. Outras já exportam e querem expandir suas exportações. A gente tem vários tipos de empresa, de vários portes e de todos os produtos, Essa feira sendo multissetorial, a gente tem de antena a café. A gente tem um pouco de tudo. E aí é basicamente isso que a gente faz na Apex. A gente tem 46 entidades que apoiam a Apex, entidades setoriais, que são nossas parceiras pelo Brasil. Isso ajuda a gente a ter mais, aumentar os nossos tentáculos, A gente conseguir ter um alcance maior aí, buscando as empresas brasileiras. E aí eu vou falar aqui de 3 ações nossas que estão acontecendo hoje, que são interessantes e que vão deixar um pouco mais concreto aí o conceito de vocês de Apex. A gente tem hoje o Exporta Mais, que é um programa incrível que está acontecendo. A gente faz em todo o Brasil. A gente traz compradores internacionais para as nossas empresas exportadoras.
A gente vê aí alguns compradores, a gente tenta fazer setor, por setor, né? Então a gente pega, por exemplo, setor de HPPC, né? Que é higiene e cosméticos. E aí a gente faz uma rodada de negócio, a gente traz compradores desse setor, traz os exportadores e a gente faz rodadas de negócios para eles se conhecerem e tentar vender os seus produtos. Essa é uma ação bem legal nossa. A gente tem também a plataforma Buy Brasil, que é uma vitrine para o exportador brasileiro. Então você vai lá, se inscreve, coloca foto dos seus produtos, seu NCM, fala um pouco da sua empresa e a gente faz a divulgação dessa plataforma para os compradores internacionais. Lembrando que a gente tem 12 escritórios pelo mundo, então a gente consegue ter um alcance bom aos compradores que estão interessados nos produtos brasileiros também. Então a gente tem aí a Buy Brasil, depois eu posso compartilhar com vocês o link de tudo isso, tá? Que eu estou falando. Então é uma vitrine importante para os produtos brasileiros. Aí a gente tem também o PayEx, que é um programa de qualificação para as empresas que querem começar a exportar de forma estruturada e organizada. Tudo que eu falei até agora, tá, pessoal? A maioria desses programas, desses projetos, são gratuitos. Então, as pessoas não acreditam, mas a gente faz um serviço totalmente gratuito para as empresas. Então, a gente pega na mão mesmo e a gente tenta apoiar as empresas de todas as formas que a gente pode para ela poder começar aí a exportar. A gente também tem um programa de design que a gente apoia a empresa aí no design das suas embalagens, no seu posicionamento de marca. Então, a gente tem muita ação nesse sentido. Lá no site da gente, vocês vão entrar, vai ter muitos eventos, tá? Agora, a gente tem também a parte de inteligência da Apex. Então, a gente tem um setor lá que eles estudam e eles divulgam estudos sobre os mercados. Por exemplo, hoje a gente vai sair um estudo, a Apex vai publicar um estudo sobre o mercado paraguaio. Então, a gente tem dados macroeconômicos, dados comerciais, oportunidades que são tudo referente ao Paraguai. Depois eu posso também mandar aqui esse estudo para vocês. A gente tem muita coisa nesse sentido de inteligência de mercado. Então, a gente busca abarcar aí todas essas necessidades das empresas, né? A gente utiliza o manual do exportador, né, da Apex. A Apex tem um manual, a gente utiliza ele como bibliografia, como referência em alguns materiais que a gente utiliza. A Apex, ela tem prioridade para pequeno, médio, grande empresário para apoiar nessa internacionalização ou é sem limite de exposição? Acho que passo essa pergunta para o Fábio. Bom dia a todos. A Apex trabalha com todo o espectro. Isso. Mas alguns programas são específicos, né, para um tipo de grupo de empresas, para um tipo de porte. Outros são para outros tipos de porte de empresas. Especificamente esse de feiras internacionais, por exemplo, a gente tem um espectro muito maior, mas como a gente veio com o apoio do trabalho da gerência de competitividade, a gente veio majoritariamente com empresas aqui, micro e pequenas empresas. A gente fala Apex, a gente pensa diretamente assim, exportar e trazer investimentos para o Brasil. Acredito que boa parte dos nossos empresários que estão acompanhando a missão, o pessoal hoje está meio disperso aqui, que eles estão na parte de compras. Na parte da tarde vai ter mais, mas por isso que a gente deixa o registro. A maioria ele tem interesse em abrir uma operação no Paraguai, né, diretamente, assim, bem objetivo. A maior parte dos nossos empresários são industriários, prestadores de serviços ou trader que tem esse interesse em ter uma operação, nesse caso aqui, Paraguai. Qual seria o incentivo, qual seria o apoio? Faz parte do espectro da Apex apoiar, de alguma forma, os empresários que estão caminhando nesse sentido? Sim, através dos nossos escritórios, né? A gente consegue essa ação mais local. Então, a gente tem um setor que é de internacionalização, que a gente ajuda as empresas a abrir essa operação fora do Brasil. A gente dá esse apoio às empresas também.
E falando sobre o espectro das empresas, a gente tem várias ações e as ações, elas às vezes se concentram em empresas iniciantes, mas a gente também tem ações, por exemplo, uma missão internacional, que a gente leva grandes empresas para o exterior, né? E aí a gente tem uma agenda com aquelas empresas, que aí geralmente o perfil das empresas tende a ser maior. A gente vê bastante estudos de mercado, né? A análise, eu acho que boa parte da equipe de vocês é composta por profissionais que têm esse viés de análise de mercado, de estruturação de estudo, de legislações, análise de legislações estrangeiras. Isso aí eu acho que dá um subsídio muito legal. Mas teria algo como subsídios financeiros, apoio nas missões custeadas, alguma coisa nesse sentido em relação a subsídios? Ou é mais nessa questão de análise de mercado mesmo? Bem, para essa feira, a gente subsidiou todas as empresas, então a gente tem um stand, o stand ele custa caro, e para as nossas empresas, elas pagaram um valor simbólico para ver. Então, a gente faz toda a montagem do stand, a gente faz toda a parte de marketing, a gente faz catálogo, e a gente tem todos os serviços do stand por um preço bem razoável para elas. Então, para essa ação, a gente sim teve subsídio e a gente geralmente faz nesse formato, ou gratuito ou com uma boa parte subsidiada para as empresas. É importante ressaltar que a Apex, como ela trabalha com a promoção das empresas, né, promoção dos negócios brasileiros no exterior, todo o nosso subsídio, como ela comentou, ele vai transformado em infraestrutura, em espaço, em facilitação da aproximação do comprador com a empresa brasileira. E isso, na maioria dos casos, custa muito, né? Custa bastante uma empresa ir sozinha para o exterior ou participar de algum evento ou fazer alguma coisa. Então, desde as missões empresariais, das rodadas de negócio, dos projetos compradores que a gente faz, do Exporta Mais que a gente traz o comprador para cá, esse tipo de feira ou feiras mais complexas que a gente faz de todos os tipos ao redor do mundo, a gente consegue arcar com todos esses custos e repassar as empresas por um custo bem menor, né? Uma taxa de participação ali que sai quase assim, sai bem mais baixo do que seria um custo ela arcar isso por conta, né? Excelente. No Brasil, digamos, nossos empresários ali espalhados no Brasil todo gostariam de entrar em contato com a Apex para apresentar um projeto, uma ideia, uma intenção. Como dar início a esse processo? Redes sociais, um canal web ou bater na porta da Apex lá em Brasília e se apresentar? Qual é o meio mais adequado? Eu diria todas as anteriores. A gente atende em todos os espectros, né? Mas nós temos um e-mail geral, nós temos um telefone, vocês podem encontrar isso no site da Apex. A gente tem todos os contatos por lá, a gente tem um formulário também de contato. Se vocês quiserem bater na porta da Apex, a gente vai te atender também, sem problemas. A gente tem um escritório no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Também podem bater na portinha. A gente tem um escritório na Colômbia, que também, junto com o escritório de Porto Alegre, faz essa ponte com a América do Sul. E a gente fica em Brasília, né? Temos uma gerência de relacionamento com o cliente, então eles estão todos preparados, uma equipe grande lá, preparados para orientar vocês na melhor forma possível, na necessidade da empresa, o que vocês estão procurando e qual o melhor caminho para vocês fazerem isso e colocarem vocês em contato com profissionais como a Camila Monteiro, da Gerência de Competitividade. Se sua empresa não é exportadora ainda, quer se qualificar para exportar, a gente sempre indica o PX, que é o nosso programa de qualificação para exportação. A gente faz isso através de parceiros conveniados pelo Brasil todo. Por exemplo, no Paraná, a gente tem o Sebrae Paraná, e aí a gente tem ali a meta de 800 empresas para esse ciclo, né, que são mais ou menos 2 anos.
para a gente qualificar essa empresa. Então, é uma ótima forma de começar, porque você vai conseguir entender como é que funciona todo o processo, você vai ter um diagnóstico sobre sua empresa, e a gente indica muito o PayEx. E aí, depois do PayEx, você pode começar a ver as ações da Apex, os eventos da Apex no nosso site. A gente faz muita coisa, tem muita ação. A gente está sempre com muitos eventos, né, para vários setores, vários tipos de empresa. Mas eu diria que se sua empresa não é exportadora ainda, começar pelo PayEx, que a gente tem em praticamente todos os estados do Brasil, seria a melhor forma. Olha só, aprendi no palco aqui, ó. Eu sou de Porto Alegre, não sabia que tinha Apex em Porto Alegre. Geralmente a gente se relacionava mais com a Apex diretamente de Brasília. Vocês de Porto Alegre sabiam da Apex em Porto Alegre? William, Maurício? Pois então, a gente precisamos trabalhar mais a imagem. Pessoal, obrigado por esclarecer, e eu acho que já aprendemos aqui. Eu não conhecia, né? Acho que esclareceu bastante pontos aí. Mais alguma mensagem, mais algum ponto que vocês gostariam de deixar? Nós temos 6 escritórios no Brasil, em Porto Alegre, São Paulo, Recife, Salvador, Belém, Goiânia, e vamos abrir outros escritórios. Vai ter novidades aí. Por enquanto, nós temos 6 escritórios no Brasil. Então, a gente está tentando cada vez mais dar mais capilaridade, chegar às empresas brasileiras. Não é fácil, o Brasil é grande, com muitas especificidades em cada região. Mas a gente tem todos esses escritórios aí. E aí contem com a Apex. Vamos começar a exportar, ganhar em dólar, pessoal. Eu já te peço ajuda, então, para avisar que a gente vai bater na porta do escritório da Apex em Porto Alegre e São Paulo. Wesley, anota aí, ó. Vamos bater na Apex lá em São Paulo e vamos... Paraná também, né, Rodrigo? Vão bater também na porta lá, porque a gente faz vários eventos de exposição do Paraguai e a gente se sente muito sozinho, porque a gente conta com o consulado, mas eu acho que a gente ter a Apex como um parceiro nessa promoção, é claro, a gente tem um foco, a gente tem um país-alvo, mas que faz parte do escopo da Apex, é claro, não é o único, mas a gente vai bater na porta. Se vocês puderem avisar, né, já seria muito legal. Pessoal, obrigado pela participação. Vamos deixar registrado e contamos aí com a colaboração da Apex nessa nossa promoção do Paraguai. Obrigado.